Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na história da salvação, nós temos alguns episódios de casais anciãos que tiveram a graça, mesmo com a mulher sendo estéril, de dar à luz a um grande personagem da história da salvação. Hoje a liturgia nos apresenta duas histórias, aquela de Sansão e aquela de João Batista, que nesse nosso percurso, que é a última parte do Advento, nos alertam para o fato que é grandioso aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas, mas muito maior é aquele que Ele vai fazer na vida de Maria, uma jovem que, permanecendo virgem, vai dar à luz ao Salvador. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, aquele que há de vir chegará sem demora, já não haverá mais temor entre nós, porque Ele é o nosso Salvador. É a salvação que se aproxima da nossa história, não há por que temer. Nós conhecemos a história milagrosa do nascimento de Isaac. Quando Abraão e Sara são anciãos, ela é estéril. E Deus vai fazer uma promessa para Abraão de uma grande descendência. Depois de muitos anos, não tem ainda o nascimento de um filho, vai nascer Isaac. Conhecemos uma outra história, aquela de Ana e Fanuel, que também não tem filhos. Deus vai prometer para ela que vai nascer um filho, nasce Samuel, e na infância ela leva esta criança para o templo, conforme ela prometera. Hoje nós temos uma história diferente. É aquele personagem que vai marcar o tempo dos juízes, que por 2 séculos governaram Israel. A história é de Manoé, cuja mulher era estéril. O Senhor disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, nem alguma coisa impura podes comer. Então existe um pedido de algum empenho, de algum sacrifício, de algum cuidado daquela pessoa que vai receber uma missão. E depois uma exigência que recai sobre aquela pessoa que vai receber uma grande vocação e que vai ser determinante para a história do povo de Israel. Essa pessoa que não pode cortar os cabelos é Sansão. Será consagrado desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Conhecemos a história deste homem forte, deste juiz do povo de Israel, de alguém que vai ser guiado pela mão do Senhor. Essa mulher que recebe um anúncio, ela vai dizer tudo isso para o seu marido. E depois ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. E assim começa a história deste homem santo e forte, deste homem que vai ser determinante para libertar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Vejam, em todas essas histórias nós temos algo em comum. É um gênero literário do nascimento de um grande personagem. Um casal sofrido que não tem filhos recebe uma promessa de Deus. Nessa promessa se coloca uma exigência de alguma renúncia da parte daquele que está recebendo a graça. Por exemplo, a mãe de Sansão não pode nem comer nem beber coisas impuras. Se faz uma exigência de vocação para aquele que está sendo chamado para um grande papel. Sansão não pode cortar os cabelos. E depois então nasce o personagem que é apresentado como escolhido de Deus para uma missão específica no meio do povo de Israel. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 70, nós assim rezamos: Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo, minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. É a confiança daquele que, fragilizado, se encontra diante do Senhor e que sabe que pode confiar que de Deus vai receber a graça que está esperando. Sois minha esperança, meu apoio desde antes que eu nascesse.
E assim acontece na história de Sansão, escolhido pelo Senhor já para uma missão, já para uma vocação e ministério, e de Deus recebe o apoio desde antes que ele nascesse. Cantarei vossos portentos, ó Senhor. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Nós continuamos a rezar nesses 7 dias antes do Natal com as antífonas, que começam com a admiração ó, e que vão formar aquela expressão erocras, as palavras latinas para dizer estarei aí amanhã. Hoje a antífona se reza: ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde libertar-nos e não tardeis mais. Lembram daquela profecia que um broto brotará da raiz de Jessé? A raiz de Jessé é o pai de Davi. Quando o povo de Israel já não tinha mais esperança, recebe essa promessa através do profeta Isaías. Deus não o abandonará, mas vai fazer brotar a raiz para que se tenha um descendente de Davi. Mas esse descendente vai ser colocado como determinante não somente para o povo de Israel, mas para todas as nações. É este o Salvador que nós esperamos. Nós hoje encontramos a narração do anúncio do nascimento de João Batista, feito ao seu pai Zacarias. O próprio texto, que fala de 3 personagens, o significado desses nomes já coloca a perspectiva da narração que ouviremos. O nome Zacarias quer dizer o Senhor se recordou. Deus é fiel à sua promessa. Ele se recorda daquilo que prometeu ao seu povo. O nome Isabel quer dizer meu Deus jurou. Ele se recorda, mas ele também reafirma a sua promessa. E o nome João quer dizer Deus é misericórdia. Se apresenta Zacarias e Isabel como pessoas justas que obedeciam fielmente à lei do Senhor. Eram anciãos, ela era estéril. Assim como acontece na história do nascimento de Isaac, de Samuel e de Sansão, que nós ouvimos na primeira leitura. Zacarias era um sacerdote, foi sorteado para a função de oferecer incenso. Todo o povo está do lado de fora esperando, e ele tem a visão de um anjo do Senhor, fica perturbado e cheio de temor, e vai escutar: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará. Não beberá vinho, nem bebida fermentada. Lembram aquilo que se fazia como exigência a Sansão? Ele também não beberá vinho nem bebida fermentada. Repleto do Espírito Santo, conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. A missão deste personagem já é delineada, aquela de conduzir o povo ao Senhor, com o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. E Zacarias então perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Vejam que é uma pergunta que implica uma dúvida. Por isso o anjo vai dizer: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Eis se ficarás mudo e não poderás falar. Para esse sacerdote que vivia da palavra, pensa o peso que é não poder falar. Não tem fé, por isso você deve se calar. Tu não acreditaste nas minhas palavras. Então o povo fica impressionado com a demora. E depois, quando ele sai sem poder falar, entendem que Zacarias teve uma visão. Zacarias voltou para casa. Isabel ficou grávida. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. A humilhação pública era aquela de não ter um filho. Assim rezamos na oração de hoje. Ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória, com o parto virginal de Maria, dai-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero o mistério tão profundo da encarnação.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.